também, se ele é saboroso, nós queremos alimentar outra vez. Não é assim? Se você vai a uma casa, convidado, ou na sua própria casa, ou em um restaurante, te oferecerem ali um bom alimento, você fica guardando na sua mente: eu gostaria de voltar naquele lugar. Não é assim? Por isso Jesus está falando, vocês são o sal. Porque o sal tem essa capacidade. E nós, como crentes, também temos essa capacidade de tocar pessoas com a palavra de Deus. Seja a nossa palavra sempre temperada com sal. É que o apóstolo Paulo orientou a igreja lá na cidade de Colossos. A sua palavra seja sempre temperada com sal. Aproveite toda oportunidade e fale, mas haja tempero na tua palavra. É muito importante isso. Muito importante. Quantas vezes nós conversamos com pessoas e percebemos que na fala dela não existe nada de Deus. Tentei conversar com uma pessoa ontem, lá na rua São Paulo. Estava parado no passeio, um camarada muito chateado com a esposa dele, brigando no passeio. Eu falei, vem cá, vamos falar mal do Galo? E com aquilo ali, nós tiramos aquela tensão que ele estava querendo brigar com a esposa. Aí ele falou, não, a defesa do Galo está assim, assim, assim. E aí nós desviamos aquele assunto, mas eu tentei levar a palavra de Deus. Ele não queria nada com a palavra de Deus. Ele estava satisfeito com o Galo. Então, é possível que com a nossa palavra nós possamos mudar situações, nós podemos mudar o esquema, mas é necessário uma pitada de sal. E o sal, nesse caso, é a palavra de Deus. O sal também tem uma outra propriedade muito importante. Ele conserva. Vocês gostam de bacalhau? Bom, né? E uma carninha de sol? Igualmente, não é assim? Como são preparados esses alimentos? Com o sal. E se a carne ela for de charque, ela fica conservada por 1 ano. Ela não estraga. A carne de sol, ela não estraga, com 30 dias ela não estraga. O bacalhau, então, entra quaresma, sai quaresma. O bacalhau, ele não se perde por causa do sal. Então, na vida do crente, o sal também tem esse aspecto. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, no coração do crente, ela o preserva do pecado. Aquele crente fiel que é referido no Salmo 1, que tem prazer na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. É muito bonito isso dito, mas praticar isso, queridos, não é fácil.
meditar na palavra de Deus de dia e de noite, em qualquer circunstância, não é fácil. Mas aquele que guarda a palavra no seu coração, ele é preservado de cair em pecado. Da mesma maneira que o sal faz com os alimentos, preservando-os, também a vida do crente, fiel ao Senhor Jesus, que medita na palavra de Deus, ela é preservada por essa pitadinha de sal. O que mais? O sal tem outra capacidade, que é de acelerar o degelo. Aqui no Brasil, nós não temos esse problema. Mas nos países onde o inverno ele é intenso, sobre as pistas das ruas, formam a camada de gelo. A neve congela e aquela camada de gelo impede os veículos de se locomoverem. O atrito dos pneus com o solo desaparece. Então, as batidas são muitas. Na Suíça, o pessoal se tranca dentro de casa e nem sai. Mas para dissolver esse gelo, costuma-se jogar o sal. E o sal, ele age como um eletrólito e vai dissolvendo o gelo. Que bonita essa figura para a vida do crente. Quando você age como servo de Deus, em qualquer circunstância, que você perceba um gelo, um afastamento, um endurecimento de pessoas, usa a palavra de Deus. Mas usa a palavra de Deus como uma pitada. Existe um grande problema, é que muitas vezes a nossa ansiedade de anunciar Jesus, você pega uma colher cheia de sal e fala, toma. Aí não dá certo. Aí não dá certo. Até me lembro, eu era recém-casado, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, e ela estava com aqueles sintomas naturais da gravidez, muito enjoo, a comida não parava no estômago, aquela situação difícil, nós morando bem longe da família, nós morávamos lá no Triângulo Mineiro, e acrescenta um negócio, entre muitas virtudes que minha esposa tem, a virtude de arrumação. E também ela não gosta de as mesmas coisas no mesmo lugar o tempo todo. Ela sempre muda. Só que um dia eu falei, olha, eu vou fazer um mingauzinho bem gostoso para você e isso vai resolver esse problema. Então eu falei, vou fazer um mingau de maisena. E fui lá, fiz um mingauzinho com maisena, coloquei uma colher de açúcar e uma pitadinha de sal. Só que ela tinha invertido os frascos. Ela não gosta das coisas no mesmo lugar. Então, o mingauzinho ficou com uma colher de sal e uma pitadinha de açúcar. É claro que aquilo só piorou o estado alimentar da minha querida esposa. Isso nos ensina que nós temos de
dosar o sal. Quando você estiver falando do amor de Deus, fale com inteligência, procura palavras agradáveis. Não use chavões do evangeliquez. Se tem algum amigo nos ouvindo e não conhece essa palavra evangeliquez, é um dialeto bem próprio que acontece dentro das igrejas evangélicas. Né? Então, existem algumas expressões que eles não vão entender, mas se você usar a inteligência e a palavra de Deus, a sua palavra vai ficar agradável. Você pode servir as pessoas com a palavra de Deus, que ela se torna agradável. Então, o sal, ele pode ser muito bom, desde que ele realce o sabor da palavra de Deus. A palavra de Deus, na sua boca, ela deve causar desejo de as pessoas ouvirem mais a respeito de Jesus. Mas também existe aquilo que o texto que lemos falou, que há um sal que não presta. Esse sal, ele é o sal contaminado. Às vezes nós queremos dar uma impressão de muito cultos, impressão de conhecimento científico, para melhorar a palavra de Deus, e contaminamos a palavra de Deus. Eu vi ouvindo um pregador, a mensagem de um pregador lá do século 17, ele dizia o seguinte: nós queremos melhorar a palavra de Deus com discursos da ciência, é como alguém que pegue uma lâmpada e estenda em direção ao sol, querendo mostrar ao sol que está melhorando a qualidade da luz do sol. Uma vela não faz nada diante da luz do sol. A palavra de Deus é como a luz do sol. Qualquer tentativa de melhorar a palavra de Deus é perda de tempo, de energia, e pode contaminar a palavra de Deus. É melhor que ela seja pura, adequada para alguém que está dando os seus primeiros passos com Jesus. Jesus preparou o leite não falsificado. Mas para quem já está acostumado a meditar na palavra de Deus dia e noite, Deus tem preparado um banquete maravilhoso. Para todos, Deus tem a palavra adequada, devidamente temperada. Existe também o sal estagnado. Aquele sal que só fica na prateleira, nunca é usado. Ele é bom, ele não está estragado, mas também não cumpre as funções que lhe foram dadas, de trazer bom sabor aos alimentos. Da mesma maneira, se o crente, servo de Deus, aquele que ama Jesus, ama a palavra de Deus, não usa a palavra em todos os seus relacionamentos e em todos os momentos,
ele se torna um sal imprestável, estagnado. Então, queridos, comece a temperar a sua palavra. Planeje todas as suas conversas, de maneira que Jesus esteja nesta conversa. Você vai despertar vidas, em vez de ficar parado, estéril, em todo o conhecimento que você tem. Depois tem também esse sal que não presta. Esse não desfaz o degelo. A palavra de Deus também nos fala: tenham sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. A Bíblia hebraica, ela traduziu da seguinte maneira: vocês têm sal em vocês mesmos. Mostrem isso, tendo paz uns com os outros. Então, nós demonstramos que temos o sal vivendo em paz. Se a nossa conversa, os nossos relacionamentos, eles conduzem à paz, então nós não estamos nessa situação de que não interferimos em corações gelados, em vidas que estão trancadas em si mesmas. É necessário também que nós tenhamos mais este cuidado. Isto é importante. Agora, o texto nos faz uma pergunta que ela sempre esteve na minha mente. Prestem atenção. O sal, se ele perder o sabor, como restaurar-lhe o sabor? Como restaurar-lhe o sabor? Essa é uma pergunta muito importante, porque nós, muitas vezes, estamos como o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele não percebia que ele vivia numa nação de pessoas de lábios impuros. E ele foi contaminado com palavras impuras. E ele não percebia isso até que ele chegou e contemplou o Deus vivo. Quando ele contemplou o Deus vivo, ele disse: ai de mim! Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu estou diante de Deus. Muitas vezes nós pisamos na bola, queridos. Crente também pisa na bola. Como eu nasci num lar cristão, eu sei que aos 6, 7 anos de idade eu já pisava na bola. E quando isto acontece, nós sentimos que estamos em dívida com Deus. E sentimos que estamos em dívida com Deus. E há um hino da harpa cristã que fala do profeta Isaías, conforme esse capítulo 6 de Isaías. O cantor tem a seguinte letra: o profeta a Deus se aproximando,
considera-se um pecador. Mas o fogo santo o queimando o torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Sim, agora eu alegre atendo ao teu mandar. O profeta, ele se via, ele enxergava-se em falha com Deus. Ele também tinha pisado na bola. E muitos de nós, aqui ou em qualquer lugar que essa mensagem chegue, pisou na bola, está de cabeça baixa, está vendo os homens pisarem em você, e você acha inútil para Deus, e você leu esse texto e falou, está certo, eu só sirvo para ser pisado pelos homens. Mas Jesus fez uma pergunta, como restaurar-lhe o sabor? Como restaurar-lhe o sabor? E agora é o fogo de Deus. O fogo de Deus vem sobre o servo de Deus. E ele vem de muitas maneiras. Ele vem com perseguições, vem com tribulações. O fogo vai te colocar à prova. Mas, igual aconteceu na sarça, lá no Monte Horebe, diante de Moisés, a sarça não consome aquilo que é de Deus. Ela consome o pecado. A sarça, ela permanecia intacta e o fogo não a destruía. Assim é o fogo de Deus na sua vida, querido. O profeta João Batista dizia, após mim vem aquele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse fogo de Deus, ele visita a todo crente. E se houver obra infrutífera, essa obra será queimada. Mas o servo de Deus será salvo como que pelo fogo. Há um jeito para você, meu amado. Há um jeito. Não deixe Satanás ficar acusando os seus pecados eternamente. Você vai chegar e falar, chega, Satanás. Para de me acusar do meu pecado. Porque eu quero conversar com você sobre o seu futuro. Eu já li o final do livro. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, já concluindo, o cristão deve participar das atividades sociais, trazendo a elas temperança, que torna a sociedade pura, saudável e desejável. Por isso, precisamos nos submetermos incondicionalmente ao Espírito Santo de Deus, pois só Ele é capaz de produzir o fruto do domínio próprio. Esse domínio próprio é a temperança de que nós estamos estudando hoje. É chegada a hora em que eu e você devemos consultar as nossas vidas e perguntarmos que tipo de fruto nós estamos produzindo. Que tipo de fruto? Vamos orar? Deus bendito,
tendo ouvido a tua palavra, a advertência do Senhor, o consolo do Senhor, a porta aberta que o Senhor abre a todos, sem exceção, nós queremos te pedir que o Senhor contemple agora o meu coração e o coração de cada um dos que estão orando junto comigo nesta hora. E que sejam visitados pelo teu Santo Espírito. E que o fogo do Senhor acenda em cada vida. De tal maneira que a partir de hoje, quando o mundo olhar para nós, há de ver o caráter de Deus, o nosso Pai, na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.